Bom dia, galera. Eu sou o Mestre Altino, esse é meu canal. Vamos falar sobre os resultados da rodada de ontem, né? E também da agenda de hoje, sexta-feira, dia 8 de abril. Mas antes de tudo, sempre lembrar vocês, pedir a inscrição aqui no canal, dar um like, compartilhar nos seus grupos, nas suas redes, divulgar, né? Enfim, façam os comentários, sugestões, críticas. Importante essa interação entre a gente para o crescimento do canal. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Resultados de ontem: Libertadores, Fortaleza 1, a estreia do Fortaleza do Leão do Norte na Libertadores, né? Fortaleza 1, Colo-Colo do Chile 2, né? Resultado que deixou frustrada toda a torcida cearense, né? O Colo-Colo chegou a abrir 2-0, né? E surpreendeu. Eu não estava realmente esperando aí uma vitória do Colo-Colo fora de casa, pelo bom momento do Fortaleza, a sua bela gestão, campanha maravilhosa, tanto no Brasileiro, no Cearense, na Copa do Nordeste, enfim, uma má estreia do Fortaleza e que coloca agora uma pressão no time do time cearense para não haver mais tropeços sob pena de não conseguir classificar para o mata-mata. O segundo jogo, o jogo entre os argentinos, né, um vareio de bola, né? Estudiantes 4, Vélez Sarsfield 1, lá em La Plata. Uma bela goleada do Estudiantes que veio da pré-Libertadores, foi uma daquelas equipes que sobraram lá do início da competição. Encontrou até uma certa dificuldade, né, em algumas fases, mas logo na estreia na fase de grupos contra um adversário tradicional, uma rivalidade local, né? São duas das equipes que se colocam numa posição ali, né? A Argentina tem aquela tradição dos 5 grandes, né? E existe uma briga de quem seria o sexto, né? E o Estudiantes é um deles, o Vélez é o outro, né? No passado era o Huracan, então tem aquela disputa forte ali de quem seria o sexto grande da Argentina, né? E nesse confronto o Estudiantes meteu 4-1 impiedosamente, uma bela largada, e o Vélez começa muito mal, né? Uma goleada assim, né, na primeira rodada e contra um adversário de rival direto não é bom negócio. E lá na altitude, lá de La Paz, né, lá no morro, né, The Strongest 1, Libertad 1, Libertad do Paraguai, excelente resultado para a equipe paraguaia, conseguindo aí trazer um pontinho lá das nuvens, né? Um jogo sempre muito difícil. The Strongest costuma vencer todas as equipes lá, que vem de fora, os forasteiros, quem não está acostumado com altitude, complica, são jogos sempre muito difíceis, então um bom ponto aí importante, e o Strongest com esse tropeço vai ter que buscar resultados fora, o que normalmente ele enfrenta dificuldade, né? Vamos para a Sul-Americana. Sul-Americana tivemos Cuiabá, na sua estreia do Cuiabá também em competição, Cuiabá 2, Melgar 0 do Peru, resultado dentro do padrão, né? Apesar do Cuiabá ser uma equipe pequena aqui, que surgiu recentemente, eu comentava do futebol peruano como é fraco. O Melgar, então, é uma equipe bem, não é das mais tradicionais, e o Cuiabá estreia com uma belíssima vitória e já colocando um sonho de poder, de repente, passar de fase. Seria fantástico para a equipe lá do Mato Grosso. No Uruguai, a rivalidade lá, os jogos entre uruguaios e argentinos, né? River Plate do Uruguai 0, Racing de Avellaneda 1, resultado dentro do que esperado, dentro do que eu falei ontem, o favoritismo do Racing, que é a equipe grande do confronto. O River Plate do Uruguai é uma equipe pequena, se impôs 1-0 magro, mas suficiente para os 3 pontos. Lá na altitude do Peru, Ayacucho 2, São Paulo 3. Jogo com 4 gols logo no início, né? Com 25 minutos de jogo estava 2-2, um jogo muito movimentado, com muitos gols, e o São Paulo achou um terceiro gol já mais no final. Uma vitória difícil para o São Paulo, com questionamentos sobre o goleiro, falhas do Volpe, enfim, São Paulo aí conseguindo uma vitória importante lá na altitude também, mas com futebol ainda muito questionável, e um adversário bem fraco, que o Ayacucho não tem nenhuma tradição. Lá em Guayaquil, Barcelona 4, Montevideo Wanderers 2, né? O Barcelona sempre fazendo boas campanhas aí, né? Era até uma das equipes que estava cotadas na Libertadores, fazendo boa campanha, e caiu justamente para o América Mineiro, surpreendentemente na pré-Libertadores, e aí caiu aqui na Sul-Americana com um elenco e com um investimento para a Libertadores. Então o Barcelona é uma equipe que tende
caminhar bem nessa competição americana e já meteu 4 gols aí na equipe na pequena Montevideo Wanderers, uma equipe lá do Uruguai. Boa estreia do Barcelona de Guayaquil. Lá na Venezuela, Metropolitano 0, Lanús 0, um resultado mais ou menos dentro do esperado. Eu imaginava até uma vitória do Lanús fora de casa, Lanús que já venceu o Sul-Americana, não conseguiu furar o bloqueio da equipe venezuelana, um 0-0 aí decepcionante. E no Paraguai, um jogo também com uma chuva de gols, Guairenha 3, Independente de Medellín também 3, a equipe colombiana conseguindo um resultado fora de casa, fazendo 3 gols aí, um resultado bom, até certo ponto bom para a equipe colombiana, para a equipe paraguaia que não deve passar, deve ser uma equipe que deve ser apenas participar do torneio, né? Pelo menos não perdeu. Vamos para a Liga Europa. Liga Europa tivemos muitos empates, só um vencedor, só o Braga venceu, o Braga 1, Rangers 0. Nesses jogos de ida, quartas de final, o Braga já largando na frente, vai jogar pelo empate lá na Escócia. O Rangers, a equipe tradicional, está em aberto aí a classificação dessa vaga aí. Tudo pode acontecer. E falando em aberto, estão todas as outras vagas em aberto por conta dos empates, né? Red Bull Leipzig 1, Atalanta 1. Jogo de volta em Bergamo, evidente, o Atalanta eu acho que é favorito, né? A fase do Gasperini é muito boa, tem um domínio do time, da equipe na sua mão. A equipe muito veloz, muito joga ofensivamente, joga bonito, joga para cima mesmo, né? Cria muitas oportunidades. Eu acho que o Atalanta deve vencer, a tendência é essa. Um bom resultado para a equipe italiana. Lá em Londres, West Ham 1, Lyon 1, também a vaga em aberta, claro, com o Lyon sendo favorito agora jogando em casa, é um time com mais tradição e peso do que o West Ham, né? E Lucas Paquetá também, grande fase lá, o jogador brasileiro da seleção. Vamos ver aí se o Lyon avança. E na Alemanha, a Eintracht Frankfurt 1, Barcelona 1, o Eintracht conseguindo não perder aí o Barcelona, né? O lá do Barcelona vivendo um bom momento, né? Mas agora o jogo de volta no Nou Camp, o favoritismo é muito grande do Barcelona. Acho que a tendência é passar, e aí teríamos aí pelo menos uma equipe espanhola na semifinal da Liga Europa. E vamos falar agora, para fechar, dos resultados de ontem, Liga Conferência. Liga Conferência, chuva de gols também na Holanda, como eu imaginava. Feyenoord 3, Slavia de Praga 3, dois times que jogam para frente, com qualidade, ofensivos, né? Um grande jogo aí, 3-3, vaga também em aberto. Segundo jogo na República Tcheca, agora realmente o Slavia ficou com uma pequena vantagem, né? Na França, Olympique de Marseille 2, PAOK 1. Boa vantagem, boa vitória, mas poderia ter sido melhor. O Olympique chegou a abrir 2-0, teria sido um resultado fantástico, mas um golzinho lá no segundo tempo do time do PAOK pode ser o gol salvador, viu? O PAOK tem condições de conseguir vencer lá o Olympique lá na Grécia. É um time chato, esse time do PAOK, o antigo time do Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. É um time que joga, é um time muito raçudo historicamente, é um time que tem uma história, a formação do time é uma coisa muito interessante, né? Tem uma questão até de nacionalismo, daquela região lá da Macedônia. Enfim, é um jogo complicado aí. Um dos gols, inclusive, foi do Gerson, né? O primeiro gol do Olympique foi do Gerson. Vamos ver aí se o Sampaoli chega na semifinal de Liga Conferência. Também tivemos Leicester 0, PSV 0, esse jogo lá na Inglaterra. Resultado que me deixou um pouco surpreso, né? Um jogo que eu não imaginava um 0-0 não. O PSV tem qualidades, o Leicester também precisava vencer. O 0-0 ficou mau negócio aí para o Leicester. Segundo jogo na Holanda, o PSV tem uma pequena vantagem aí. E o resultado aqui que muitos surpreenderam, mas quem escuta aqui o nosso canal certamente não. Bodoglint 2, Roma 1. Mais uma façanha do nosso Kjetil Knudsen, grande treinador. Eu sempre falo, olha, é um treinador que a gente fica aqui no Brasil buscando treinadores estrangeiros. Esse cidadão fazendo um verdadeiro milagre no Bodoglint, há 4 temporadas à frente, foi bicampeão pela primeira vez, levou esse time bicampeão nacional, está na semifinal da Copa da Noruega, fez jogo duro com a Internacional na Liga Europa no passado, né? E esse ano na Liga Conferência já tinha vencido o Mourinho por 6-1 na fase de grupo, volta a vencer o Mourinho agora por 2-1 de virada. É um futebol bonito, vistoso, muita disciplina tática, com qualidade. Olha, o Bodoglint é realmente um dos times mais interessantes da gente assistir atualmente. Venceu o Roma, né?
e colocou uma vantagem aí, está a 37 jogos invicto, vai ser uma carne de pescoço para o Roma, com todo o peso, com todo o investimento, com a história, com a pressão da torcida, o estádio olímpico é enorme, mas olha, não se surpreenda, vou voltar a repetir, se o Bodo se classificar para as semifinais, seria uma façanha de um time norueguês chegar na semifinal de uma competição europeia, né? E temos, repito, vamos continuar de olho nesse treinador, gente, esse treinador aí, olha, é um treinador que ainda não foi ainda tão descoberto pelas mídias e pelos grandes clubes e que pode fazer um belíssimo trabalho em qualquer equipe aí do mundo. Então foram esses os resultados aí que tivemos aí da relação de ontem, que eu tinha comentado. Hoje, a gente tem, sexta-feira, dia 8, tem apenas a Série B no Campeonato Brasileiro começando, apenas 3 jogos. Vamos comentar aqui rapidamente dos 3. E vou fazer também já uma prévia apenas dos principais campeonatos europeus, até para a gente ter mais um material aí, falar da liderança e dos jogos dos líderes nesse final de semana em termos de futebol europeu das principais ligas. Vamos começar com Série B, começando a Série B brasileira, as 38 rodadas, a maratona, na busca pelas 4 vagas do acesso. Começando Vasco e Vila Nova, Vasco precisando subir depois de permanecer mais um ano na segunda divisão. O Vasco nesse processo da SAF, tentando fechar algum tipo de parceria de investimento que possa colocar o Vasco no seu papel histórico de protagonista, de postulante ao título, né? O Vasco não é um time de segunda divisão, o Vasco está na segunda divisão, enfrentando o Vila Nova, que é uma equipe que já tem anos seguidos na segunda divisão. Poucas vezes nesses últimos anos o Vila Nova chegou de fato brigando para subir. Não é uma equipe que costuma ser uma das postulantes ao acesso. Normalmente faz uma campanha de meio de tabela, uma campanha ali mais ou menos segura, e chegou em alguns anos até a fazer campanhas para evitar um rebaixamento à Série C. Então é um adversário que, em tese, o Vasco não pode encarar como um adversário de porte. O Vasco tem que ganhar esse jogo, largar bem, jogo em São Januário, fazer os 3 pontos para começar a sua trajetória, que não será fácil. Essa Série B vai ser muito complicada, temos times grandes, temos Cruzeiro, temos Vasco, temos Grêmio, temos alguns clubes tradicionais como Sport, Bahia, enfim, times que estão com Ponte Preta, Guarani, times que têm condições de subir aí. Essa Série B vai ser realmente uma briga de foice. O segundo jogo, teremos hoje também Brusque e Guarani. O Brusque é uma equipe que fez uma trajetória já há alguns anos atrás, desde a Série D até chegar à Série B, muito semelhante ali ao Chapecoense alguns anos atrás. É uma equipe de empresário, um clube empresa, né? Tem bom investimento ali no seu comando ali de gestão. É um time que ano passado correu algum risco de cair, eu até imaginei uma campanha melhor, já fez algumas boas campanhas de Copa do Brasil também nos anos anteriores, aí chegou a eliminar Sport Recife, fez jogo duro com o Corinthians. É uma equipe que tem feito bons estaduais também, é uma equipe que eu acho que ainda não está pronta e madura para disputar um acesso, né? Acho que o Brusque deve se satisfazer ficando ali meio de tabela, sem riscos de queda. Acho que esse é o objetivo do Brusque. O Guarani já é uma equipe que está tendo um investimento, né, com um clube empresa, tem uma situação de venda do Brinco de Ouro, tem um aporte aí para tentar botar o Guarani também na sua condição histórica. O Guarani brigou até a última rodada na última Série B para subir, né, fez boa campanha. Acho que o Guarani também vai ser um postulante. Vamos ver como é que o Guarani estreia fora de casa, né? É importante somar pontos, né? Para quem busca o acesso, precisa ter uma continuidade, né? Uma regularidade somando pontos. E por fim, o terceiro jogo, o grande jogo aí da Série B de hoje, Bahia e Cruzeiro. Aí são duas equipes tradicionais, Bahia e Cruzeiro, né? O Cruzeiro tendo um jogo difícil aí, estreando contra o Bahia lá em Salvador. O Bahia caiu nessa última edição da Série A, e o Cruzeiro já está há 2 temporadas na Série B. Se não subir, ficar mais um ano, seria uma coisa terrível. Também nesse processo de SAF, o Bahia também estuda processo de SAF, existem conversações em relação a isso, né? São duas equipes que precisam resgatar o seu posicionamento de origem, né? Então, basicamente é isso. Essa é a agenda que nós temos, né? E rapidamente para manter aí, falar o que eu tinha comentado, né? Vamos falar aqui rapidamente dos jogos dos principais campeonatos. O campeonato alemão, a liderança, 29ª rodada, o Bayern de Munique com 66 pontos, tem 9 pontos de vantagem para o Borussia, é o líder, joga em casa contra o Augsburg,
né? O Augsburg está numa posição muito ruim, né? Está na 13º, então é um jogo bem tranquilo para o Bayern. O Bayern deve vencer e manter a liderança aí folgada com essa gordurinha que tem, né? Vamos aqui para o campeonato espanhol. O Real Madrid lidera, né? Vamos para a 31ª rodada. O Real Madrid lidera com 69. O Barcelona em segundo tem 5-7, mas tem um jogo a menos, né? Então, se vencer, tem em tese 9 pontos também atrás do Real. O Real, com 69, vai fazer uma partida, vai jogar em casa contra o Getafe. O Getafe está numa campanha muito ruim, né? Está em 15º. Tendência também do Real Madrid manter a distância e a gordurinha, deve vencer o seu jogo. Campeonato francês, o líder também, vamos para a 31ª rodada, o líder com 68 pontos, 12 pontos de vantagem é o Paris Saint-Germain, 12 pontos em relação ao Olympique de Marseille. O Paris Saint-Germain joga fora de casa contra o Clermont, né? O Clermont que é o 17º colocado ali, beirando a zona do rebaixamento. Então é um jogo que o Paris Saint-Germain tem que vencer, não resta dúvida, né? Mesmo jogando fora de casa contra uma equipe que briga para não cair. Campeonato italiano, 32ª rodada. O líder é o Milan com 67 pontos, está a 1 ponto de vantagem do Napoli, né? Já está bem acirrada aqui a disputa no italiano. E o Milan vai jogar fora de casa contra o Torino, né? O tradicional Torino, que está em 11º no meio de tabela, enquanto o Napoli joga em casa contra a Fiorentina, que é a 8ª colocada. Então essa rodada aí promete, podemos ter alterações e mudanças no campeonato italiano. Campeonato português, 29ª rodada, o líder é o Porto com 76 pontos, o Sporting está em segundo com 70, são 6 pontos de diferença que o Porto tem de vantagem, e o Porto vai jogar fora de casa contra o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães que faz aqui, deixa eu ver aqui, o Vitória de Guimarães está em 6º lugar, então é um jogo aí perigoso aí para o Porto, uma equipe que está bem posicionada no português. E para fechar, Campeonato Inglês, Premier League, rodada 32. O Manchester City tem 73 pontos. O Liverpool tem 72, 1 ponto de diferença. Também é outro campeonato que está acirrado e emocionante. Vamos aos jogos, então. O City vai jogar um jogo bem... Exatamente, é um jogo contra o próprio Liverpool, né? Então é o jogo do líder e vice-líder aí. Podemos ter alteração, né? O grande jogo do final de semana. City-Liverpool. 1 ponto separa os dois, 32ª rodada. Então é esse o cenário aí, né, do que temos para o final de semana no futebol internacional, nas principais ligas. E volto a insistir, peço a vocês, comentem, divulguem, deem sugestões, críticas, façam a inscrição no canal, é importante para vocês receberem a notificação toda vez que eu fizer um novo vídeo. Se inscrevam, portanto, deem o like e divulguem nas suas redes, seus amigos, peladeiros, esportistas, a galera que gosta de futebol, apostadores. Temos dicas aqui também que são sempre boas dicas para apostador, quem gosta de fazer, usar sites de aposta. E é isso aí, galera. Até amanhã, então, aqui no canal do Mestre Altino. Um abraço para todos vocês.